Graça e paz. Eu sou o pastor Diogo Fragoso e quero tentar contribuir um pouco mais com o teu crescimento, essa sede e o desejo de aprender um pouco mais sobre Deus e sobre o seu Filho unigênito Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que nos ensina, que traz entendimento e compreensão acerca da sua palavra. Hoje eu gostaria de falar sobre um ensinamento tão maravilhoso de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde Jesus traz um ensinamento tão profundo sobre algo tão comum nos tempos de hoje, mas que não é algo que foi criado por algumas pessoas ou denominações recentemente no nosso país e no mundo, mas é algo que já existe há muito tempo. Em Mateus 16, Jesus vem aqui a partir do versículo 1 até o versículo 4, mostrar que ele era constantemente pressionado pelos fariseus e pelos saduceus para que ele mostrasse algo que viesse a comprovar que ele era o Filho de Deus. Então os saduceus e os fariseus pediam a Jesus que fizesse algum sinal, algum milagre diante dos olhos dele. E Jesus, de forma muito dura, chama estes homens, esta geração que vai atrás dele, para receber um sinal, para receber um milagre, para receber uma operação de prodígio. Ele chama essa geração, essas pessoas, de uma geração de pessoas más e pessoas adúlteras, lá no versículo 4. Ele diz que esta geração é uma geração que não agrada a Deus, porque o objetivo deles não é ser transformado no seu entendimento e no seu comportamento, mas é uma geração que tem o objetivo de alcançar de Deus algo que lhe interessa. Se tu fizeres um sinal, então nós vamos crer. Era isso que os fariseus queriam. Era isso que os fariseus o tempo todo pressionavam Jesus para que ele fizesse um prodígio, um sinal diante dos olhos dele. Mas Jesus repreende esses homens. E aí, no momento seguinte, ele tem um particular com seus discípulos, e é isso que importa para nós deste texto. Versículo 5, ele diz que os seus discípulos então vão para uma outra banda do Mar da Galileia. E ele começa a falar que é necessário se preocupar com o fermento dos fariseus. Os discípulos, ainda sem compreender, acham que Jesus está falando: olha, será que ele está chamando a nossa atenção, nos repreendendo porque nós esquecemos, nesta viagem de cruzar o Mar da Galileia, de pegar alguns pães, de nos fornecer de pão? E Jesus então chama a atenção deles para ensinar que não é sobre isso que ele está falando. O fermento dos fariseus, na qual Jesus está se referindo, é essa doutrina de se achegar a Deus com o interesse de um milagre, de um prodígio, que Deus me dê um emprego, que Deus tire o meu filho das drogas, que eu consiga ter uma promoção no meu trabalho, que ele faça algo por mim. Jesus chama essa doutrina de o fermento dos fariseus. Por que ele usa essa expressão? O fermento é um elemento químico que altera a estrutura natural do pão. E é interessante essa reflexão que Jesus faz, porque o fermento ele tem um interesse comercial importante. Porque você não vai na padaria e compra um pão que está mirradinho, pequeno, mas o pão que nós temos preferência, que a dona de casa tem preferência, é sempre o pão mais bonito. É aquilo que enche os olhos. É aquilo que tem uma aparência realmente boa. Não importa o sabor, o que importa é a aparência desse pão. E esta aparência que estimula e que incentiva as pessoas a comprarem, ela é o principal elemento que faz com que o pão seja agradável, que o bolo seja agradável, que tenha realmente um aspecto interessante, que chame a atenção das pessoas, é o fermento. Jesus está chamando essa doutrina da barganha e da troca da sua fidelidade a Deus por algo que ele pode fazer por você, por um milagre, por um prodígio. Ele chama isso de fermento dos fariseus. E não é à toa que as igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo são as igrejas que usam essa doutrina. A doutrina do fermento dos fariseus. É as que mais crescem.
É a doutrina, são as igrejas que trabalham criando expectativas no povo, na igreja, de que eles vão crescer, de que eles vão ter porções multiplicadas e transbordantes. Jesus já chamava a atenção dos seus discípulos para essa doutrina, dizendo que essa doutrina é uma doutrina que nós não devemos seguir, que Jesus não veio aqui a esta terra para me enriquecer, para me fazer grande, para me fazer um homem de destaque no meio da sociedade. Ele não veio aqui para se aparecer aos outros, para dar aquilo que as pessoas querem. Ele veio aqui para oferecer aquilo que nós precisávamos. Então Jesus repreende os fariseus, chamando a atenção dos seus discípulos a não fazer parte dessa doutrina e não se alimentar deste fermento dos fariseus, que é buscar a Deus com o interesse. Por que eu digo que essa é uma doutrina diabólica? Porque quem criou essa doutrina não foram os fariseus, não foram os saduceus no tempo de Jesus. A Bíblia diz lá em Jó, no primeiro capítulo de Jó, que Deus, rasgando elogios a Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, sincero, um homem reto, um homem que desviava-se do mal, temente a Deus. E a Bíblia diz que em um certo momento o diabo vai ter até a presença do Senhor e o questiona sobre a existência de Jó e a sua fidelidade. E a expressão que o diabo utiliza para falar sobre Jó é a expressão de que o nosso Deus, ele é um Deus corrupto. É claro que Jó é uma bênção. É claro que Jó é essa maravilha toda. O Senhor Deus cercou ele de tantas bênçãos. Esse homem, tudo que ele põe a mão dá certo, tudo que ele faz dá certo. Ele é rico, a família dele é maravilhosa, ele tem muitos funcionários, ele tem amigos, ele tem um casamento bom, ele tem tudo. Agora, se o Senhor tirar todas essas coisas dele, ele vai blasfemar. Ele não vai continuar fiel ao Senhor. Então, o que o diabo está querendo dizer? Que nós, os homens, servimos a Deus por interesse. O fermento dos fariseus. Se Deus fizer um milagre, eu sirvo Ele. Se Ele me der uma casa, eu vou. Os votos na qual a maioria das pessoas hoje nas igrejas fazem são votos de troca. Deus, se tu me deres um emprego, então eu vou ser mais fiel na igreja. Eu vou estar aqui, eu vou te dar dízimo, eu vou fazer isto, aquilo. Ou seja, é uma troca. E o diabo, para mostrar esta evidência ao Senhor, ele fala assim, toca na vida de Jó. E você vai ver. Ele vai blasfemar. Ele não vai te servir. E Deus deixa Jó nas mãos do diabo. O diabo tira os seus amigos. O diabo destrói o seu casamento. O diabo leva os seus filhos. O diabo rouba todas as suas propriedades, todo o seu patrimônio. E o diabo lhe arranca-lhe a saúde. As 5 principais áreas da vida de um homem. Ele acaba com tudo. Mas Jó permanece servindo a Deus, porque ele não é como os fariseus. Ele não serve a Deus por interesse. Ele não busca se relacionar com Deus olhando aquilo que ele pode ganhar e receber da parte de Deus. Deus o abençoava? Sim, isso é fato. Mas nunca foi pelas bênçãos, nunca foi pela recompensa, nunca foi pelo milagre. Foi porque ele cria simplesmente no autor da sua fé. Porque ele cria simplesmente que Deus poderia ser sempre o seu melhor amigo em todas as situações. Jó demonstra que esta teoria que o diabo tenta provar diante do Senhor, ela não funciona com os verdadeiros filhos de Deus. Nós não estamos nessa terra para buscar de Deus algo. Em Mateus 6, Jesus fala com muita precisão. Olha, Deus sabe de tudo que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. Foi Ele que te fez. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das necessidades dos pássaros, Ele sabe da necessidade de toda a criação. Por isso que no final do capítulo 6, no penúltimo versículo, no versículo 36 de Mateus, ele fala assim, por isso você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, as demais coisas, Ele vai te acrescentar. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos vão te alcançar, não que você tem que correr atrás delas. Não é assim. Todas as vezes que o homem se posiciona em querer se aproximar de Deus, buscando um milagre, buscando um prodígio, buscando que algo na sua vida seja completo, ele está vivendo nessa doutrina do fermento dos fariseus, reprovada pelo Senhor, abominada por Ele. Não seja você assim.
Se você busca e serve ao Senhor, você serve pela alegria da salvação que Ele te concedeu. E não por aquilo que Ele pode te dar e te oferecer. Não porque Ele pode te abençoar. Ele faz isto e Ele tem prazer em fazer isto. Mas nós não o buscamos com esse interesse. Amém? Que esta palavra possa tocar o teu coração e que você possa refletir sobre este ensinamento de Jesus. Graça e paz.